Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para ir compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, prestem bem atenção. Se você puder, abre aí a sua Bíblia. Se não puder, abra os ouvidos, meu irmão, e o coração, minha irmã, para que vocês possam receber a palavra do Senhor, amém? Está ali no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Hein? Na introdução aqui do capítulo 6, diz assim: servidão sob os medianitas. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso, versículo 1, meus amados, perdão. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Agora vamos lá no verso 11. Hein? Diz assim: o anjo fala com Gideão. Tremenda palavra. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você. Vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém, meus irmãos? Até aqui, amém, meu marido? Amém. Quer falar? Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, estamos aqui diante dessa palavra de Deus. E nós falamos aqui sobre, lá em Juízes, capítulo 6, né? Verso 11 em diante, né? Ali, Deus fala sobre ali Gideão, um homem que era menos importante na família dele. Gideão é como aquela pessoa que não tem valor, ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém dá valor para aquela pessoa. Então, são essas pessoas que Deus escolhe para fazer o trabalho na obra dele. Não são aquelas pessoas que dizem que eu sou importante, eu faço, eu sou isso ou aquilo. Não. Porque aquelas pessoas que estão ali, que não têm valor, as pessoas que ninguém é enxergado por ninguém dá valor para aquela pessoa aquela pessoa não é inteligente, aquela pessoa não tem nada disso. Mas essas pessoas que Deus escolhe, porque a inteligência vem de Deus. Quem dá inteligência, quem dá sabedoria, vem de Deus. Tudo isso vem lá do alto, de Deus. E essas pessoas, elas recebem, elas têm ali fé para vencer. Mas essas pessoas, às vezes, não têm oportunidade de ter algo, né? Não tem oportunidade. As pessoas não dão oportunidade para essas pessoas. Porque essas pessoas não têm valor para as outras pessoas. As pessoas não dão valor para essas pessoas. E essas pessoas ficam esquecidas
por todo mundo esquece essas pessoas. E Gedeão era uma pessoa esquecida ali, até pela família, era menos importante de todos os irmãos, de todos ali, mas ele era valente, ele tinha algo importante dentro do coração dele, ele tinha algo importante, ele era valente. Ele falou, não, eu vou lá mais cedo, vou pegar o filho, vou trazer, vou esconder, vou fazer, né? Porque nós não pode continuar sendo roubado, sendo saqueado, né? Ele pegou e levantou e foi lá e começou a malhar o trigo, né? De repente, um anjo do Senhor apareceu a ele. Falou, vai nessa tua força, homem valente, né? Homem valente. Por quê, irmão? Porque Deus conhece cada pessoa, cada coração. Às vezes você pensa, poxa, eu não tive oportunidade nenhuma na minha vida. A minha vida foi um fracasso. Mas, irmão, se você se apegar com Deus, com certeza Deus vai chegar na sua vida. Deus vai chegar na sua vida, pode ter certeza. Como muito ali, você vê a história de Gedeão, era o menos importante, sem valor. Ali Davi também era um pastor de ovelhas sem importância, sem valor, ninguém dava nada por ele. Então, são essas pessoas. Se você estiver assim, irmão, olhe para Deus. Deus vai dar valor para você. O povo do mundo, ninguém do mundo, da terra, pode dar valor para você. Mas Deus, lá do céu, nosso Deus, Ele vai dar valor para você. Amém, irmão? Não deixa que ninguém para você de querer fazer algo para Deus. E você tem valor. Não deixa ali as emoções, o seu coração, entrar essas coisas que você não pode, você não dá para vencer. Eu não consigo. Não deixa que nada disso atrapalhe a sua vida. Você pode ver que Gedeão falou com o anjo de Deus. E ali ele fala aqui no verso 3, Gedeão respondeu, se o Senhor Deus está conosco, o nosso povo, por que essa está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquela coisa maravilhosa que o Senhor, nosso antepassado, nos contaram que o Senhor costumava fazer? Nos trouxe do Egito e Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou, Gedeão, vá com toda a sua força, livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu a quem está mandando que você vá. Então, olha que Deus falou, olha, agora eu estou com você aqui, então vá. Quando Deus ele entra numa causa, ele entra para vencer. Certo, irmão? Deus não entra numa causa para perder, Deus entra numa causa para vencer. E ele entrou na causa de Gedeão, do povo de Israel, que estava ali, sendo massacrado, sendo ali roubado, e Deus entrou e usou ali aquele homem, Gedeão, que era o mais importante de todos Israel, para libertar o povo. Amém, irmão? Amém. Creio que os irmãos e irmãs conhecem aí a história de Gedeão, né? Mas para quem não conhece, vamos dar ali uma breve relembrada, né? Ali esse povo, fazia 7 anos que estava ali sofrendo na mão dos medianitas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é mau? Não, porque o povo se virou contra Deus. Eles começaram a adorar o Deus Baal, né? Eles fizeram altar para o Deus Baal, eles colocaram um poste ídolo lá. O pai de Gideão foi quem construiu o altar. Quer dizer, estava sofrendo? Estava, mas por culpa deles, não que Deus quisesse que eles sofressem. E Gideão, o que aconteceu? Como a palavra de Deus ela fala para nós, né? Que Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Deus ele olhou para Gideão como uma pessoa simples, humilde, mas que era lutadora. Deus sabia que ele podia contar com Gideão. Por isso, Deus enviou ali o seu anjo para falar com Gideão, porque Deus viu a luta que Gideão estava passando, né? Ao invés dele ficar lá buscando
no Deus Baal, no poste ídolo, ao invés dele ficar ali pedindo, ali fazendo sacrifício a ídolos, a deuses estranhos, o que ele estava fazendo? Meu irmão, ele se levantou mais cedo que todo mundo, ele catou o trigo e foi malhar dentro de um tanque de pisar-uva. Para quê? Para que ninguém visse ele, para que os midianitas não pudessem achar ele pisando, porque os midianitas, eles vinham, quando eles viam que o povo ali estava colhendo trigo, malhando trigo, eles iam lá e roubavam tudo, tiravam tudo. A palavra ali diz, depois, irmã, leiam aí a palavra, esse capítulo completo, que fala ali que os midianitas levavam todo o trigo deles, os cabritos, tudo, todo o gado, todos os animais que eles tinham, não deixavam nada para eles sobreviverem. Então, a luta deles estava tremenda. E Deus olhou para o coração de Gideão. E Deus ali olhou que Gideão era um guerreiro, era uma pessoa lutadora. E ele queria viver de maneira correta. E o que Deus fez? Deus foi lá, Deus apareceu para ele. Meu irmão, assim como lá atrás, no passado, Deus apareceu para mim, Deus apareceu para o meu esposo. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, Deus me deu essa palavra lá atrás, muito lá atrás no passado, há uns 30 anos atrás, quando Deus me mandou, me falou que ia me dar um ministério, quando eu já ali havia conhecido a palavra de Deus, já tinha me entregado para Jesus, e Deus falou para mim essa palavra, porque um dia eu falei para ele: Senhor, por que eu? Por que o Senhor está me escolhendo, né? Em meio a toda a minha família, nós na época éramos em 7 irmãos, né? 4 mulheres, 3 homens, né? E ali eu falei: Senhor, eu sou a caçula da minha família, eu sou a menor, a mais pequena, a mais pobre, a mais sem estudo, era eu. Aí eu era Gideão ali, né, amor? E Deus falou, Deus me deu essa palavra. E ontem o Espírito Santo me lembrava, ontem quando nós estávamos fazendo nosso devocional, o Senhor, ele me lembrou dessa palavra. E ele falou para mim: vai nessa tua força, livra esse povo, né, dos midianitas, vai que eu vou ser contigo. E Deus ali, ele veio mesmo, ele sempre esteve à nossa frente, Deus sempre esteve conosco. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você é a caçula como eu, a mais nova, a mais pobre, tudo isso aí era eu, mas não importa, ou você é a mais velha, ou você... Não importa, minha irmã, meu irmão, tenham no coração de vocês simplesmente a ser obediente a Deus. Faça o que Deus colocou na sua mão, meu irmão. Faça, meu irmão, o que Deus deu para você fazer. Ele vai na sua frente, Ele vai te dar vitória. Amém? Eu estou aqui hoje para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma vida abençoada, uma família abençoadíssima por Deus. Sabe, Deus, Ele nos livrou realmente, Ele nos tirou dos caminhos errados, Ele endireitou os caminhos à nossa frente. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoou nossa vida, Deus está abençoando nossa vida cada vez mais. Eu não estou dizendo, minha irmã, meu irmão, não estou dizendo que a gente não passa por luta, que a gente não tem problema. Não é isso. Não, nós passamos sim por lutas, por dificuldades, passamos, meu irmão, por situações difíceis, mas nós temos Deus à nossa frente. Como Gideão ali teve Deus à frente dele. Quando Deus ali falou para Gideão: vai, porque eu vou te ajudar. Se você ler ali o capítulo todo, é tremenda a história, é tremendo o que conta ali, como Deus deu vitória para Gideão, quando ele formou ali. Ele deixou Gideão só com 300 homens para Gideão vencer os midianitas.
os amalequitas. Sabe por quê, meu irmão? Gideão tinha arrumado muitos homens. E Deus falou para ele, não, tem muita gente com você. E assim, se eu der esse exército dos amalequitas, dos midianitas na tua mão, todo mundo vai dizer que vocês venceram na força do braço de vocês. E não é isso. Sou eu, o Senhor, quem vou te dar eles nas tuas mãos. O inimigo, vocês vão ter vitória, mas sou eu que vou dar a vitória. E ali Deus fez com que Gideão fosse fazendo ali o que ele falou. E por fim, eu não vou contar toda a história, meu irmão, é só você ler ali. Deus fez o quê? Deus falou para ele. Até o fim, ele ficou com 300 homens. Conta ali a palavra que o exército, né, amor? Era mais numeroso, o exército dos midianitas. Um grão de areia. Era tão numerosos como os grãos de areia da praia. Imagina. Ou do deserto, eu acho. Imagina, irmão, você consegue contar? Vai numa prainha pequenininha e tenta contar os grãos de areia, não dá. Então, assim, imagina o que Deus fez na vida de Gideão. Deus foi adiante dele. Deus deu aqueles homens nas mãos dele. Deus deu os inimigos nas mãos dele. Foi Deus. Saiba, minha irmã, que é Deus que está na sua frente. E é Deus quem vai te sustentar. É Deus quem vai derrotar os seus inimigos, entregar os seus inimigos nas suas mãos. E eu não estou falando aqui, minha irmã, meu irmão, de inimigo, pai, mãe, sobrinho, vovó, parente. Eu não estou falando de seres humanos, o vizinho, ou a doença, né? Seja qual for ali a enfermidade que você está enfrentando, o seu inimigo, independente de qualquer coisa, não é o ser humano. Deus vai te dar vitória. Meu irmão, Deus vai te dar vitória. Ai, irmã, mas o inimigo não está deixando a porta se abrir. Vai nessa tua força, meu irmão, porque o Senhor é Ele. Não é a pessoa que vai te indicar, não é aquela pessoa que você conhece que é importante. Eu conheci uma pessoa importante, ele vai me... Não, meu irmão, não são esses. Não é isso que Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta para você. Vai nessa tua força, mas vai, meu irmão, confiando que é Deus. É Deus quem vai à sua frente, quem vai abrir a porta, não é, amor? Quem abriu a porta para você, amor? Foi pessoa importante? Foi carta lá de apresentação de alguém, indicação? Não foi, meu irmão. Não foi, meu irmão. Foi Deus. Sempre foi Deus. Deus deu vitória. Deus deu vitória, né? O último vídeo que eu falei, que nós postamos, eu falei ali do meu testemunho de 2 anos na minha vida, 2 anos que eu fiquei totalmente louca, sabe? Sem juízo, eu não tenho nem memória das coisas que aconteceram nesses 2 anos. Meu irmão, minha irmã, não tinha dinheiro nessa terra. Primeiro que nós não tinha dinheiro mesmo, nós sempre fomos pobres, né, meu marido? Sempre uma situação financeira apertada. Mas assim, não tinha dinheiro. Eu podia ser a pessoa mais rica do mundo que não tinha dinheiro que fosse me dar a cura. Não tinha nenhum psiquiatra, psicólogo, terapeuta, ou seja lá o nome que for aí. Meu irmão, não tinha remédio, não tinha psiquiatra que podia me curar. Então, foi Deus. Deus foi à nossa frente, né, meu bem? Deus foi à nossa frente. Deus deu a vitória. Deus deu o inimigo nas nossas mãos. O inimigo ali da enfermidade, na saúde mental. Então, assim, não importa qual a situação que você está vivendo, minha irmã, preste atenção. Deus está falando com você. Não se distraia, não se desligue, não sai desse vídeo sem ouvir que Deus está falando. Deus está falando com você, minha amada. Deus está indo na sua frente e é Ele. Não é o fulano, a ciclano, o beltrano. Não são ninguém, não são vidas humanas, sabe? Não é o dinheiro,
Não é a oportunidade, não, é Deus. É Deus quem vai derrotar, te dar os inimigos nas tuas mãos. É Deus, amém, meu irmão? É Deus que vai abrir essa porta. É Deus quem vai abrir essa porta, seja da cura, seja do trabalho, seja do livramento de morte. Deus vai abrir a porta para você, minha irmã, para você, meu irmão. Então preste atenção. Seja como Gideão. Vai nessa tua força, né? Não confia no carro, no cavalo, não confia no ser humano. Confia somente em Deus. Acredite em Deus, porque Deus é Ele quem vai dar vitória. Amém? Amém. Você quer falar mais de alguma coisa? Aqui, no verso 10, Juízes, capítulo 6, verso 10. 10. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus, que vivia nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então, irmão, quando nós damos a costa à palavra de Deus, damos a costa aquilo que Deus quer falar com você, então, irmão, aí nós temos uma consequência na vida. Não estou falando isso para você, então, não. Porque tudo que nós faz de errado, nós tomamos decisões erradas, caminho errado, nós vamos sofrer consequência daquilo que nós estamos fazendo. Ali, o povo de Israel começaram a adorar o quê? Os deuses dos amorreus. Então, irmão, saíram da direção de Deus, saiu da proteção de Deus. Quando nós saímos da proteção de Deus, nós temos consequência. Então, irmão, não saia da direção de Deus, não saia da proteção de Deus, sempre ali. Ouve Deus, aquilo que Deus está falando para você. Se esse vídeo está falando para você, ouve, dá atenção. Amém. Deus vai mudar a história e Deus não entra numa causa para perder e para vencer. Amém? Vou aqui, eu escrevi aqui, como eu sempre escrevo no devocional, o que o Espírito Santo me mostrou nessa palavra. Ele diz assim: meus irmãos, presta atenção, minhas irmãs. Deus viu que Gideão era um homem lutador, ele não era preguiçoso. Então Deus enviou um anjo para dizer que ia ser com ele. E Gideão fez o que Deus falou e derrubou o altar de Baal, que era do pai dele, e construiu um altar para Deus. Deus nos mostra que não devemos desanimar, não devemos deixar os inimigos tomar conta. Tomar porque Deus prometeu dar a nós. Ele não deixa o inimigo reinar, Então, não deixar o inimigo reinar em nossa vida, ou seja, no altar, no nosso coração, no lugar de Deus. Devemos lutar e orar sempre e pedir que Deus vá à nossa frente e termos fé que Deus vai nos dar vitória. Se nós servimos a Deus, nós não devemos deixar os ídolos, a idolatria na nossa vida. Amém, meus irmãos? Até aqui. Aqui, meu irmão, se você ler a palavra de Juízes, no capítulo 6, fala ali que Deus, a primeira ordem que Deus deu para Gideão foi falar para ele ir contra os inimigos. Mas a segunda coisa foi: derruba o altar de Baal. Meu irmão, eu venho de uma família que era toda errada, de uma família idólatra, era muito idólatra. Então, assim, quando eu me converti, quando eu me entreguei para Cristo Jesus, a primeira coisa que Deus me ensinou, me falou foi: destrói os ídolos. Não é, amor? Destrói os ídolos, tira o ídolo de Baal, tira os postes de ídolo, tira a idolatria do coração de vocês, da vida de vocês, da casa de vocês, para que eu venha reinar sobre o coração de vocês. E ali vocês vão ter vitória.
Vocês vão vencer as lutas, as pelejas. Vocês vão vencer os inimigos das suas almas. Os inimigos, meu irmão, Satanás, os demônios, não a humanidade, não essas coisas. Nós vamos vencer os problemas, as situações difíceis. Mas para isso, nós devemos o quê? Nós devemos tirar os ídolos. Nós devemos derrubar o altar de ídolos que existe no nosso coração, dentro da nossa casa. Meus irmãos, quanto tempo, né, amor? Nós vivemos e ali nós víamos, às vezes, que nós tínhamos algo dentro de casa que era coisa de idolatria. Era coisa que Deus, Ele não gostava. Porque nós estávamos adorando outros deuses, né? Deuses estranhos, como diz a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, agora no finzinho aqui, quando eu ia terminar o vídeo, Deus me mostrou para falar isso para você. Cuidado, minha irmã. Cuidado com a idolatria. O que você tem idolatrado? Meu irmão, qual ídolo? Qual ídolo tem reinado no seu coração? Preste atenção. Olhem para Jesus. Olhem para o Senhor e vejam. E tirem o altar de Baal. Tirem. Destrua o altar de Baal. Destruam, derrubem o poste ídolo a quem vocês têm servido, para que Deus, o Senhor, Ele possa reinar absoluto sobre a tua vida. E ali, como Ele deu vitória para Gideão, Ele vai dar vitória para você. Sabe por que Gideão teve vitória? Porque Deus falou para ele: vai lá e derruba o altar de Baal que o seu pai, que é do seu pai, que ele fez. Derruba o poste ídolo. E Gideão obedeceu. E ali Gideão colocou um altar para Deus. Eu derrubei os altares que tinha no meu coração, os ídolos de Baal. Eu tirei a idolatria do meu coração para que o Senhor Jesus viesse reinar no meu coração. O reino aqui é de Jesus, amém? Toma posse aí dessa palavra, meu irmão. Eu creio que Deus falou com você, minha irmã. Preste atenção. Veja aí, qual é o poste ídolo, qual é a idolatria que você ainda tem dentro do seu coração, dentro da sua casa. Destrua, derrube esse altar e deixe Deus reinar, amém? Aqui no meu coração hoje o altar é do Senhor Jesus. E assim tem que ser no nosso coração para que nós venhamos ter vitória. Amém? Prestem bem atenção no que Deus está falando, porque Jesus está voltando. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Aquele que não serve a Baal, aquele que não ergueu o poste ídolo na sua vida, na sua casa, aqueles que saíram da idolatria e deixaram Ele reinar, esses vão viver eternamente para a honra e glória do nome do Senhor, sem dor, sem tristeza, sem fome, sem frio, sem sede. Paraíso, né? Vai ser uma vida tremenda, amém? Com Jesus vai ser uma vida tremenda. Meu irmão, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu gostei para nós, compartilhe o nosso vídeo, clica no sininho das notificações, porque todos os dias sai um vídeo novo nosso. Compartilha, meu irmão. Não compartilha o casal aqui, não. Compartilha a palavra do Senhor. Compartilha a bênção que você está recebendo na sua vida hoje. Compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam libertas, curadas e transformadas, assim como eu creio em nome de Jesus. Que você, meu irmão, hoje teve seus olhos abertos. Meu irmão, eu creio que o Senhor, Ele abriu os seus ouvidos e abriu os seus olhos para que você ouça e para que você veja a verdade. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.